Boa tarde, senhores vereadores, público aqui presente no recinto da Câmara Municipal e internautas. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão extraordinária. Peço ao senhor secretário que faça a chamada inicial dos senhores vereadores. Boa tarde a todas. 13 horas e 51 minutos. Realizo a chamada inicial. Vereador Alexandre Pérez Canguçu. Presente. Antônio Almeida Klein. Presente. Gabriel Valões Santos. Presente. Gisele de Souza. Presente. Marcos Xavier de Almeida Passo Júnior. Ausente. Maurício Farias de Souza Júnior. Ausente. Ricardo Tromini presente. Rogério da Silva. Presente. Rubens Minoro Hayashi. Presente. Sônia Pires Bueno Chanquini. Presente. José Eliseu Lourenço da Silva. Presente. Em havendo quórum legal, declaro iniciada a sessão extraordinária do dia 23 de fevereiro de 2024. Convido a todos os presentes a ficarem em pé para que possamos ler um trecho da Bíblia. Convido o vereador Antônio Almeida Klein para que faça a leitura de um trecho bíblico. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. A criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu em meu ventre. Esta é para todos nós, palavra da salvação. Glória a vós. Sentemos-nos. Informo aos senhores vereadores que, nos termos do artigo 128 do Regimento Interno, por se tratar de sessão extraordinária, a Câmara deliberará exclusivamente sobre a matéria para a qual foi convocada. Informo ainda que esta sessão foi convocada pelo presidente da Câmara na forma do artigo 126 do Regimento Interno. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do edital de convocação dos senhores vereadores para esta sessão extraordinária. Edital de convocação. José Eliseu Lourenço da Silva, presidente da Câmara do Município de Martinópolis, Estado de São Paulo, na forma da lei, resolve convocar os senhores vereadores da Câmara do Município de Martinópolis, Estado de São Paulo, para se fazerem presentes no dia 23 de fevereiro de 2024, sexta-feira, às 13h30, no recinto desta Casa de Leis, quando faremos realizar a sessão extraordinária para aprovação da primeira sessão extraordinária realizada em 21 de fevereiro de 2024. Plenário Teodomiro Viana de Freitas em 21 de fevereiro de 2024, José Eliseu Lourenço da Silva, presidente, assinado por todos os vereadores a convocação. Realizada a leitura, concedo a palavra para quem quiser fazer uso sobre a ata da sessão. Pulei aqui, espera aí. Votação da ata da sessão anterior. Solicito ao senhor secretário que realize a leitura da ata da sessão extraordinária de 21 de fevereiro de 2024.
Ata da reunião extraordinária número 01/2024 da Câmara do Município de Martinópolis, Estado de São Paulo, aos 21 dias do mês de fevereiro de 2024, às 14h04, no plenário Teodomiro Viana de Freitas, atualmente localizado na rua José Maria Sanches, número 539, Centro. A presente ata possui mídia digital oficial com duração de 8 horas, 1 minuto e 30 segundos, nos termos da resolução número 04/2015. O senhor informou que a presente sessão extraordinária tem por finalidade o julgamento de infrações políticos administrativas em tese praticadas pelo senhor prefeito Marco Antônio Giacomelli de Freitas, nos termos da denúncia apresentada pelo vereador Alzir da Silva Lopes, segundo o qual o denunciado vem cometendo diversas ilegalidades no exercício de seu mandato, utilizando-se do imóvel público como literalmente sua casa, além da clara e manifesta tentativa de aliciar e corromper este denunciante com dinheiro para votação na Câmara Municipal de seu interesse, requerendo a apuração da responsabilidade do denunciado, notadamente por 1. Praticar contra expressa disposição de lei ato de sua competência omitir-se na sua prática. Artigo 4º, inciso 7º do Decreto-Lei nº 201/67. 2. Omitir-se ou negligenciar-se na defesa de bens, rendas, direitos ou interesse do município sujeito à administração da Prefeitura. Artigo 4º, inciso 8º do Decreto-Lei nº 201/67. 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Artigo 4º, inciso 10 do Decreto-Lei nº 201/67. Tal denúncia recebeu o protocolo número 1136/2023 e resultou na instauração da Comissão de Investigação e Processante número 02/2023, mediante resolução número 05/2023. A seguir, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que realizasse a chamada inicial dos senhores vereadores presentes: José Eliseu Lourenço da Silva, presidente; Gabriel Valois Santos, vice-presidente; Ricardo Trombini, primeiro secretário; Alexandre Pérez Canguçu, segundo secretário; Marco Xavier de Almeida Passo Júnior, Gisele de Souza, Maurício Farias Souza Júnior, Rogério da Silva e Sônia Pirisbano Chanquini. Constando com a presença de 9 vereadores, havendo quórum legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão extraordinária. Em seguida, determinou que fosse realizada a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada nos termos da resolução número 004/2017, convidando a vereadora Sônia Pirisbano Chanquini para isso. Votação da ata da reunião ordinária de 19/2/2024. Consultado o plenário quanto à dispensa da leitura da ata nos termos do artigo 117, parágrafo 3º do Regimento Interno, não houve objeções. Colocada a ata em discussão, não houve orador. Colocada em votação, aprovada por unanimidade. A seguir, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que realizasse a leitura do edital de convocação dos senhores vereadores para a sessão extraordinária. Após a leitura, o senhor presidente informou que, nos termos do artigo 5º, inciso 1º, do Decreto-Lei nº 201/67, foram convocados os senhores Antônio Almeida Klein e Rubens Minoro Hayashi, suplentes dos vereadores Alzir da Silva Lopes e Leandro da Silva Valentim, vistos serem tais vereadores impedidos de votar no julgamento dos fatos apurados pela Comissão de Investigação e Processante número 02/2023. Desta forma, convidou os suplentes para que adentrassem ao plenário a fim de tomarem posse em lugar dos vereadores Alzir da Silva Lopes e Leandro da Silva Valentim, para apreciação dos fatos que tratam a Comissão de Investigação e Processante número 002/2023, em obediência ao parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Orgânica Municipal e leis federais números 8.429/92 e 8.730/93. O senhor presidente informou que os senhores suplentes apresentaram à Secretaria da Casa seus diplomas da Justiça Eleitoral de Bem e Declaração de Bens, conforme protocolos números 0136 e 0143/2024. Após, foi dado início ao compromisso de posse, declarando empossados os vereadores Antônio Almeida Klein e Rubens Minoro Hayashi durante o período em que foram apreciados os fatos apurados no processo da CIP número 002/2023. O senhor presidente fez constar a presença do denunciado, o senhor prefeito Marco Antônio Giacomelli de Freitas, e de seus advogados, o senhor Flávio José de Almeida e Heitor Aranda Passoni, conforme procuração juntada via protocolo número 0157, dígito 2024, observando que nos termos do inciso 5º do artigo 5º do Decreto-Lei número 201/67, ao final, o denunciado ou seu procurador terão o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Respeitando o devido processo legal e os princípios da legalidade e ampla defesa, informou ainda aos vereadores que a sessão tem por finalidade o julgamento de infração política administrativas do senhor prefeito Marco Antônio Giacomelli de Freitas,
constantes no artigo 4º, inciso 7, 8 e 10 do Decreto-Lei nº 201/67, de 27/2/1967, mediante denúncia do vereador Alzer da Silva Lopes, protocolada sobre o número 1136/2023, objeto da Comissão de Investigação e Processante número 02/2023. Informou ainda que os trabalhos da sessão seguem o rito preconizado no inciso 5º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, sendo leituras da peça requeridas por parte dos vereadores e pelo denunciado, manifestação verbal daqueles que desejarem pelo tempo máximo de 15 minutos cada um, e ao final o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral, destacando que os senhores vereadores, inclusive suplentes, receberam cópias das peças previamente selecionadas, bem como tiveram à disposição os autos da CIP 02/2023. Votação de requerimento. O senhor presidente informou que os senhores Marco Antônio Giacomelli de Freitas e seu respectivo advogado, Dr. Flávio José de Azevedo, foram cientificados acerca da sessão extraordinária por meio dos ofícios número 35 e 34/2024, respectivamente. O Dr. Flávio José de Azevedo requeriu por escrito o afastamento por impedimento dos vereadores Alexandre Pérez Canguçu e Gabriel Valões Santos, em relação à participação dos respectivos edis na sessão, conforme requerimentos protocolados em 20 de fevereiro de 2024, sobre os números 0152/2024 e 0153/2024. Requerimento protocolado sobre o número 0152/2024, que solicita o afastamento por impedimento do vereador Alexandre Pérez Canguçu. Colocado em única discussão, artigo 177, inciso 3º, a linha H do regimento interno, fez uso da palavra Ricardo Trombini. Colocando em única votação, maioria simples, artigo 37 da Lei Orgânica do Município, rejeitado por 7 votos contrários, Antônio Almeida Klein, Gabriel Valões Santos, Gisele de Souza, Ricardo Trombini, Rogério Silva, Rubens Minoro Hayashi e Sônia Pires Bueno Chanchini. 2 votos favoráveis, Marco Xavier de Almeida Passo Júnior e Maurício Farias de Souza Júnior. E uma abstenção, Alexandre Pérez Canguçu. 2. Requerimento protocolado sobre o número 0153/2024, que solicita o afastamento por impedimento do vereador Gabriel Valões Santos, colocado em única discussão, artigo 177, inciso 3º, a linha H do regimento interno. Fizeram uso da palavra Ricardo Trombini, os minutos anotados na ata, e Gabriel Valões Santos também, o tempo anotado na ata. Colocando em única votação, maioria simples do artigo 37 da Lei Orgânica do Município. Rejeitado por 7 votos contrários, Alexandre Pérez Canguçu, Antônio Almeida Klein, Gisele de Souza, Ricardo Trombini, Rogério da Silva, Rubens Minoro Hayashi e Sônia Pires Bueno Chanchini. 2 votos favoráveis, Marco Xavier de Almeida Passo Júnior e Maurício Farias de Souza Júnior. E uma abstenção, Gabriel Valões Santos. O senhor presidente solicitou ao senhor secretário que realizasse a leitura das principais peças do processo. 1. Denúncia protocolada sobre o número 1136, dígito 2023. 2. Alegações finais do denunciado protocolado sobre o número 0051/2024. 3. Relatório da relatora vereadora Sônia Pires Bueno Chanchini. 4. Relatório do voto apartado do vereador Marco Xavier de Almeida Passo Júnior, protocolado sobre o número 0112, dígito 2024. Após a leitura das principais peças de processo, consultou os vereadores denunciados e seu procurador se havia interesse na leitura de mais algum documento. Foram lidos: 1. Requerimento da autoria do vereador Marcos Xavier de Almeida Passo Júnior, protocolado sobre o número 0158, dígito 2024. 2. Ofício 04/2024, de autoria do vereador José Eliseu Lourenço da Silva, em resposta ao requerimento protocolado sobre o número 0158, dígito 2024. Não havendo mais documento a ser lido, passou-se a manifestação oral pelos vereadores. Fizeram uso da palavra Ricardo Trombini, Rubens Minoro Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu, Marco Xavier de Almeida Passo Júnior, Gabriel Valões Santos, Sônia Pires Bueno Chanchini, Maurício Farias de Souza Júnior, José Eliseu Lourenço da Silva, todos com a anotação do tempo usado aqui na ata. Encerrada a manifestação oral dos vereadores, passou-se a palavra ao denunciado prefeito Marco Antônio Giacomelli de Freitas ou para seu procurador, concedendo o prazo máximo de 2 horas para a manifestação oral dos fatos impedidos, tempo este também anotado na referida ata. Votações nominais. Terminada a defesa oral do denunciado ou procurador, passou-se para as votações nominais conforme disposto no inciso 6º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67, ocorrendo tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia. 1.
Votação da infração do inciso 7º do artigo 4º, Decreto-Lei nº 201/67. Praticar contra expressa disposição de lei ato de sua competência e omitir-se na sua prática, referente à tentativa de aliciar ou corromper o denunciante com dinheiro para votação na Câmara Municipal do seu interesse. Colocado em votação nominal, Alexandre Pérez Canguçu favorável, Antônio Almeida Klein favorável, Gabriel Valores Santos favorável, Gisele de Souza favorável, José Eliseu Lourenço da Silva favorável, Marcos Xavier de Almeida Passo Júnior contrário, Maurício Farias de Souza Júnior contrário, Ricardo Trombini favorável, Rogério da Silva favorável, Rubens Minoru Hayashi favorável e Sônia Pires Bueno Chanquini favorável. Sendo assim, 9 votos favoráveis e 2 votos contrários. 2. Votação da infração do inciso 8º do artigo 4º Decreto-Lei nº 201/67. Omitir-se ou negligenciar-se na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeitos à administração da Prefeitura, referente ao uso do imóvel público como literalmente sua casa. Colocado em votação nominal, Alexandre Pérez Canguçu favorável, Antônio Almeida Klein favorável, Gabriel Valões Santos favorável, Gisele de Souza favorável, José Eliseu Lourenço da Silva favorável, Marcos Xavier de Almeida Passo Júnior contrário, Maurício Farias Souza Júnior contrário, Ricardo Trombini favorável, Rogério da Silva favorável, Rubens Minoru Hayashi favorável, Sônia Pires Bueno Chanquini favorável, 9 votos favoráveis e 2 votos contrários. Terceiro, votação de infração do inciso 10 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67, proceder-se de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, referente à tentativa de aliciar e corromper o denunciante com dinheiro para votação na Câmara Municipal do seu interesse, e referente ao uso do imóvel público como literalmente sua casa. Colocado em votação nominal, Alexandre Pérez Canguçu favorável, Antônio Almeida Klein favorável, Gabriel Valões Santos favorável, Gisele de Souza favorável, José Eliseu Lourenço da Silva favorável, Marcos Xavier de Almeida Passo Júnior contrário, Maurício Farias Souza Júnior contrário, Ricardo Trombini favorável, Rogério da Silva favorável, Rubens Minoru Hayashi favorável, Sônia Pires Bueno Chanquini favorável. 9 votos favoráveis e 2 votos contrários. Tendo em vista o resultado da votação nominal realizada, o senhor presidente declarou cassado o mandato do senhor prefeito Marco Antônio Giacomelli de Freitas por afronta ao disposto no artigo 4º, incisos 7, 8 e 10 do Decreto-Lei nº 201/67, determinando lavratura desta ata e expedição do competente decreto de cassação de mandato. Para tanto, suspendeu a sessão por alguns minutos para emissão do respectivo decreto. Tempo anotado da paralisação também em ata. Retornando aos trabalhos, foi solicitada a leitura do Decreto Legislativo número 01/2024, solicitada a ciência do resultado do julgamento à Justiça Eleitoral, conforme artigo 5º, inciso 6º do Decreto-Lei nº 201/67. Nada mais havendo a tratar, o senhor secretário realizou a chamada final e, constando com a presença dos 11 vereadores, o senhor presidente solicitou ao senhor vice-presidente que fechasse a Bíblia. Após, declarou encerrada a sessão extraordinária às 22h01, que segue em conformidade com a folha de chamada dos senhores vereadores. E para constar, secretária Sabrina Kelly de Carvalho Brito, Santander, auxiliar administrativo, lavrou a presente ata, conferida por Lucas Orlandelli, diretor-geral, e vai assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Era só, senhor presidente. Realizada a leitura, concedo a palavra para quem quiser fazer uso sobre a ata da sessão extraordinária de 21 de fevereiro de 2024. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, coloco a ata da sessão extraordinária de 21 de fevereiro de 2024 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. A ata da sessão extraordinária de 21 de fevereiro de 2024 foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. A Secretaria para as Providências Legais. Peço ao senhor secretário que realize a chamada final dos senhores vereadores. Às 14h10, realiza a chamada final. Senhor Alexandre Pérez Canguçu. Presente. Antônio Almeida Klein. Presente. Gabriel Valões Santos. Presente. Gisele de Souza. Presente. José Eliseu Lourenço da Silva. Presente. Marco Xavier de Almeida Passo Júnior, ausente.
Maurício Faria de Souza Júnior, ausente. Ricardo Trombini, presente. Rogério da Silva. Presente. Rubens Minoro Hayashi. Presente. Sônia Pires Bueno Chanchini. Presente. Peço a todos que fiquem em pé para que possamos fechar a Bíblia. Peço ao vice-presidente, senhor Gabriel Valens Santos, que feche a Bíblia. Sentemo-nos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta sessão extraordinária e convido a todos para que permaneçam para a sessão solene de posse do senhor Valdecir Soares dos Santos, Filho, no cargo de prefeito do município de Martinópolis, a qual será realizada na sequência. Boa tarde a todos.